Graça e paz, queridos. Como é que vocês estão? Vira para o seu irmão e fala assim: tem fé aí no seu coração nessa noite? Deus encontra fé dentro de você nessa noite? Amém, queridos? Quantos vieram para ter um encontro com a presença de Deus nesse lugar? Aleluia! E você que está assistindo a gente online também, essa é uma grande oportunidade para você pegar esse link agora e você compartilhar com alguém que você crê que Jesus vai tocar nessa noite. Que Jesus vai transformar, que Jesus pode fazer grandes coisas. Então, faça isso agora pela fé. E que alegria estarmos aqui. É uma alegria poder mais uma vez estar na minha casa. Porque eu me sinto aqui em casa, em São Bernardo, é a minha casa. Sabia, né, irmãos? Posso se sentir assim? E de fato é a minha família, vocês são minha família. Guarulhos é uma extensão de São Bernardo e São Bernardo também. Nós estamos aqui para servir, e quando eu falo nós, que eu trouxe aqui os amigos que eles estimulam a minha fé, encorajam a minha fé com Jesus. Trago aqui um abraço da minha esposa, da Gabi, que está fazendo provavelmente nesse exato momento as nossas duas filhas dormirem. Que amanhã é dia de acordar pelas madrugadas e ir para a escola, né? Só que eu ainda trouxe o meu varãozinho aí, tá por aí. O Davi Luca tá aí e falou: papai, eu prometo que eu acordo às 6 e feliz. E como ele faz isso e ele sempre gosta, e eu também, queridos, não evito que ele esteja comigo onde eu posso. Quero que ele esteja comigo e tá por aí. Mas a alegria está aqui. Eu trouxe meus amigos queridos hoje. Está ali o Fabrício. Pode ficando em pé quando eu vou chamando vocês. Salomão. É o rei Salomão ali, homem cheio de sabedoria. E estou aqui também com o Vitor. Também junto comigo aqui hoje. Eu queria que vocês louvassem a Deus pela vida deles. Glória a Deus. Obrigado, meus irmãos. Eu quero andar com gente melhor que eu, então... Por isso que eu chamo esses irmãos aí, queridos. Estão junto comigo, nós estamos servindo na Comunidade da Graça em Guarulhos. Também deixo aqui o abraço dos meus pais, do pastor Fernando, da pastora Asfeli, enfim, todos ali que nós temos uma aliança em Cristo, com o pastor Marcos, a pastora Cátia e todos vocês. É muito bom nós sermos família de Deus, é verdade, irmãos? Que coisa boa é ser família de Deus. E nessa noite, como você está com fé, eu quero que você abra a palavra de Deus em Marcos capítulo 11. Eu quero deixar aqui um princípio para o nosso coração e nós vamos orar aqui bastante. Aleluia! Você veio aqui para orar, irmãos? Glória a Deus! Marcos capítulo 11, se tiver aí também, você pode acompanhar aqui a leitura no telão ou pela sua Bíblia. Marcos 11, versículo 12. Essa noite eu quero falar como as nossas palavras, elas soam como dinamite no mundo espiritual. E aquilo que nós falamos, Deus valoriza. Vocês têm aprendido isso, não é novidade para vocês. Principalmente num lugar onde vocês têm sido ensinados sobre a fé. Eu quero então talvez aqui reforçar ou relembrar para muitos, talvez para alguns estão chegando, coisas que o Pai tem nos ensinado sobre a fé. E como nós temos um instrumento poderoso. E que Ele quer que a gente use para manifestar os seus propósitos. Em Marcos 11 nos dá um exemplo emblemático, assim, muito claro sobre isso. Quando Jesus está com seus discípulos, aqui no versículo 12, vou ler rapidamente. Versículo 12 de Marcos 11. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhes disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Nós vamos agora passar para o versículo 19, porque aqui mostra um outro momento, uma outra cena onde Jesus está chegando no templo. Então vamos direto para o 19. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem,
viram a figueira seca desde as raízes. Lembrando-se Pedro, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Glória a Deus, você pode dar uma glória a Deus aí? Essa é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Eu poderia já encerrar aqui e já começarmos a orar, mas eu quero só deixar alguns princípios que têm a ver com o que Jesus está nos ensinando aqui, muito claro nesta passagem. Jesus está ensinando os discípulos, é muito claro quando os discípulos estão observando, ele faz algo para que eles vejam. E nós aprendemos com ele quando ele nos dá, por meio do seu testemunho de fé, por meio da sua vida, ele nos mostrou como deve ser a nossa fé, como deve ser a nossa prática de fé. E ele dá uma ordem a uma figueira que não tinha figos, que não tinha fruto, estavam apenas com folhas, e ele dá uma palavra, ele lança uma palavra, ele disse: não, ninguém mais, nunca mais vai comer desse fruto. E foi questões de horas para que aquela figueira se secasse. E o que nós podemos aprender aqui, irmãos, diante de tantas lições desse texto? Primeira coisa, quando Jesus ele diz: ninguém mais coma do seu fruto. A palavra de Deus diz em Tiago capítulo 3, versículo 12: meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. O que ele está dizendo para nós é que aqueles que não conhecem a Cristo, que não experimentaram Cristo, eles falam porque na verdade eles não têm freio sobre a sua língua. Eles falam porque eles ainda não conheceram a verdade. Então as pessoas falam porque elas não têm discernimento, elas não têm maturidade no seu falar. Agora, aqueles que experimentaram Cristo, quantos têm Cristo aqui? Quantos estão em Cristo aqui nesse lugar? Aquilo que nós falamos é uma grande responsabilidade, assim como as nossas atitudes. Porque a nossa palavra tem poder. Quantos creem nisso? Aquilo que nós falamos, Deus valoriza. Palavras não são apenas algo que jogamos ao vento. Nós entendemos que palavras movem o mundo espiritual. E por mover o mundo espiritual, tudo aquilo que nós falamos que não está debaixo da vontade de Deus, nos leva a uma vulnerabilidade. Nos deixa vulneráveis aos ataques de Satanás. Quando lançamos alguma palavra negativa, quando nós lançamos alguma palavra de ofensa, quando lançamos alguma palavra que não está de acordo ou alinhada com a palavra de Deus, nós estamos vulneráveis, abrindo brechas para o diabo agir. Nós sabemos que as palavras que saem da nossa boca, a Bíblia diz, ou elas vêm de uma fonte doce ou salgada. Não tem como nós lançarmos as nossas palavras diante de Deus que não comece pela nascente. Essa fonte, como toda fonte, fala assim, toda fonte precisa de uma nascente. Irmãos, a nascente começa no coração. A fonte, ela é jorrada pela boca. Ela é declarada pela boca. Mas a nascente começa onde? No coração. Isso é tão profundo, queridos, que Jesus está dizendo que aquilo que nós falamos, se nós falamos algo, inclusive, sem pensar, sem discernimento,
sem maturidade, na impetuosidade da nossa alma, das nossas emoções, o calor da nossa emoção. Nós vamos precisar aprender a também declarar no mundo espiritual sentenças de morte para palavras que nós liberamos e não foram debaixo da vontade de Deus. Nós vamos precisar retirar, repreender. Às vezes você está no momento de discussão, você estava no momento onde você recebeu um diagnóstico, por exemplo, uma situação que saiu fora do teu controle, e você se entristeceu, e você lançou palavras, você disse, mas olha isso, a minha vida não presta, olha, isso daqui não tem cura. Ou quando nós lançamos palavras que ofendem, nas palavras que ofendem, nós vamos precisar, nessa noite, em nome de Jesus, a cancelar decretos de morte com a nossa boca. Todos nós estamos vulneráveis, sim ou não, irmãos? Às vezes acontecem situações, às vezes em casa, uma situação que saiu fora do controle, ou às vezes o pai, a gente está com os filhos, vai falar um pouquinho mais áspero, fala palavras. O que nós precisamos fazer, irmãos? Primeiro, nós precisamos ter discernimento, mas quando nós falamos, nós precisamos ser, em nome de Jesus, eu retiro toda a palavra, eu repreendo toda a palavra, eu cancelo todo tipo de destino que eu estou dando para essa situação, em nome de Jesus. Vocês estão entendendo, irmãos? É muito importante nós termos consciência do que nós estamos falando. E você vai aumentar ainda mais a consciência. Quando nós aumentamos a consciência do que nós falamos, pode ter certeza que a sua oração vai subir mais degraus. Novos níveis nós alcançamos naquilo que nós falamos para Deus. Então o que nós falamos importa para Deus. E quando nós falamos, dependendo do que falamos, nós estamos também abrindo no mundo espiritual legalidades. Então que nós possamos nessa noite aprender de alguma forma geral assim, a derrubar decretos que nós lançamos com as nossas palavras que não foram debaixo da vontade de Deus. No mundo espiritual você vai começar a cancelar situações que estavam tentando te oprimir. No mundo espiritual nós podemos derrotar Satanás nessa noite. E, irmãos, nós não precisamos de muito, nós só precisamos de Cristo. Ele é tudo na nossa vida, amém? E aqui ele está nos ensinando também, pode passar o próximo. Quando Pedro fica impactado, a figueira que amaldiçoaste secou. Eu vejo aqui em Salmos 141, versículo 3, irmãos. Que nós possamos orar como salmista, como diz aqui a palavra. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. Guarda, Senhor. Nós precisamos pedir, porque o que nós falamos hoje, por meio de Cristo Jesus, é influenciado pelo Espírito Santo. Então você pode dizer, Senhor, aquilo que eu vou orar, Espírito Santo me direciona naquilo que eu vou orar. O Espírito Santo nos ajuda a orar. Porque muitas vezes nós estamos apenas lançando palavras, mas nós não estamos entendendo que o Espírito Santo nos direciona, o Espírito Santo revela Cristo para nós enquanto nós oramos. Sabe, irmãos, então quando nós declaramos esta palavra, Ele está dizendo, Senhor, guarda os meus lábios. Eu não quero que as minhas palavras vão ferir pessoas, ou vão de alguma forma serem lançadas de uma forma displicente no mundo espiritual. Eu quero que as minhas palavras sejam como uma bomba explosiva no mundo espiritual. Não é só quando eu oro, não. Aquilo que eu falo durante o meu dia. Quando o dia não está saindo conforme eu quero, quando as coisas acontecem, eu posso até dizer uma coisa, irmãos. Muitas coisas que começam a atormentar o nosso dia, provavelmente está sendo uma influência daquilo que nós declaramos com a nossa língua. Ou muitas vezes com a ausência de decretos no mundo espiritual feito pelas nossas orações antes de sairmos de casa.
Porque eu creio, irmãos, que quando nós estamos em Cristo, nós podemos declarar o que nós vamos viver naquele dia. Nós podemos criar com os nossos lábios o que é que Deus vai fazer naquele dia. Existe algo criativo que vem do coração de Deus, da parte de Deus, e isso vai acontecer através dos seus lábios. Eu vou falar em nome de Jesus, e depois eu vou repetir isso aqui no final. Deus não te deu uma boca para conversar apenas. Deus te deu uma boca para criar no mundo espiritual. Eu acredito que a maior parte da funcionalidade dos nossos órgãos tem muito mais a ver por revelar os propósitos de Deus, simplesmente, do que a gente usar na terra. A gente usa na terra aquilo que Deus já nos deu para usar para a glória dEle. Quando nós entendemos que a nossa boca é dEle, irmãos, não tem diabo que vai parar na nossa frente. Não tem nada. Então, quando nós começamos a acordar desde cedo e a gente começa a orar, agradecendo, imagina quantas coisas você pode criar com seus lábios numa oração simples de gratidão, de adoração. Quantas coisas e quantos caminhos, porque não é você que está fazendo. Nós precisamos entender que não é pela força dos nossos lábios, é aquele que está em nós. É aquele que está nos vendo, ouvindo, é aquele que começa a trabalhar e fazer caminhos enquanto ele está vendo um povo que se ajoelha, que se dobra, que se entrega. Deus, ele está vendo, irmãos, a nossa entrega. As nossas palavras são valores para Deus. O que nós falamos hoje. Deus, do mesmo DNA que Ele criou essa terra, quando Ele fez tudo por meio da força e do poder da sua palavra, em 6 dias, no 7º Ele descansa, Ele também deu essa autoridade para os seus filhos. Ele também repartiu, olha isso, irmãos, da sua própria genética, do seu DNA, da sua identidade. Nós fomos criados à imagem e semelhança dele. E ser criado à imagem e semelhança é carregar aquilo que ele tem. É viver aquilo que ele é. E quando nós falamos, isso é parte do seu caráter. Pelas suas palavras tudo veio a existir. Quando Ele nos fez como filhos, Ele valoriza aquilo que nós falamos. Ele entende que boca não é um lugar apenas para conversa. Boca é um lugar criativo. Quem está entendendo isso, irmãos? Isso é graça de Deus sobre nós. Você toma posse disso em nome de Jesus? Então, nós precisamos orar para que o Senhor nos direcione aquilo que a gente precisa falar. Pode passar. E aí ele diz, tenham fé em Deus. Porque muitos têm fé. Mas a fé, irmãos, sem destino, não é nada. Até porque a fé que todo mundo precisa, ela tem uma nascente. A fé, ela nasce ouvindo as palavras de Deus. A fé, ela vem do ouvir a palavra de Deus. O que está gerando cura e milagre na tua vida agora, não é o pastor Samuel, não é o pastor Marcos, não é o irmão X, não é a palavra de Deus que está sendo liberada, porque eu creio que a fé está muito mais em quem ouve do que em quem fala. Eu estou liberando, mas se você está ouvindo, há uma nascente dentro de você agora. E essa nascente começa no teu coração. Ela começa aí dentro do teu coração. E é por isso que a nossa boca é como uma fonte, irmão. Presta atenção nisso. Quando você vê água, muita água, quem já passou por uma enchente ou já viu isso, sabe a força da água, ela tira tudo que está pela frente. Ou tsunami, enfim. A gente vê que ninguém consegue ganhar da água. E quando você vê um rio que está com muita força, ele vai arrancando entulho tudo aquilo que está pela frente. Assim a palavra de Deus diz que são as nossas palavras. Se a nossa boca é como uma fonte,
É como esse lugar que está falando, ela tem uma nascente em Cristo. 2 Coríntios 4,13 diz que criei, por isso falei, com esse mesmo espírito de fé, nós cremos, por isso nós falamos. Eu ouvi um exemplo muito claro um dia, acho que foi do pastor Bill Jones, que falou assim que a fé é como uma chave de um automóvel. Você só sabe que aquilo vai ter sentido se você souber onde está o automóvel. Se eu te der um presente e falar, olha, isso aqui é a fé agora. Eu te dou uma chave, vai todo mundo embora. E cadê o carro? Não faz sentido uma chave sem o carro. Não faz sentido uma fé sem Cristo. Porque quando nós usamos a fé na ignição certa, ela se torna explosiva. Irmãos, esse é o crer para falar. Nós, através dessa nascente, nós cremos em Jesus. Por isso que nós precisamos da palavra. Porque a palavra revela Cristo. A palavra revela que todas as coisas já estão disponíveis para nós em Cristo Jesus. A palavra revela o que Jesus está fazendo exatamente agora. A palavra revela quem Ele é. E nele não há mudança, nem sombra de variação. Aleluia. E Ele está aqui nessa noite. A palavra de Deus diz que para Ele nada é impossível em todas as suas promessas. É a palavra que diz para nós. Como o próprio Jó diz, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Você crê que você veio diante do encontro e do plano de Deus? Pode aplaudir igual meu irmão nessa noite, aleluia. Quantos creem nessa noite que você está debaixo de um plano de Deus? Essa noite, não foi você que quis vir aqui. Ele disse, antes de você me escolher, eu te escolhi. Então antes de você estar, Ele já estava, irmão. Ele já estava trabalhando no teu coração nesse dia. E Ele sabia que você estava carregando algumas dúvidas. Você não sabia se ia vir hoje ou não, se estava frio ou não, como que você ia fazer. Mas Ele já estava trabalhando dentro de você. Porque a fé é uma nascente que começa no coração e ela flui através dos nossos lábios como uma força de água, irmão. A fonte que ela vai batendo, é por isso que por vezes a gente ora por uma necessidade e a gente não para na primeira oração. Por que que nós não paramos, irmãos? Porque a nossa boca é como uma fonte e a água ela vai ganhando força. Nós continuamos orando, nós continuamos batendo, nós continuamos perseverando. E eu creio que Jesus está fazendo. Ele está arrancando aquilo que estava impedindo. Você crê nisso, irmãos? É por isso que nós continuamos, nós perseveramos, nós declaramos. Essa fonte, ela bate e ela vai tirando tudo aquilo que fica pela frente. Essa fé apenas nele. E é por isso que ele diz, pode passar. Se alguém disser a este monte, aleluia, levante-se e atire-se no mar e não duvidar, vamos dizer bem forte isso, não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Ele está dizendo isso. A condição de nós termos fé em Deus, que não é a nossa força, que não são homens, mas é Ele, é Cristo. Ele é suficiente. Diga assim, Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. E é por isso que Jesus está nos ensinando esse princípio a pessoas que quando tiram os olhos de Jesus, elas não conseguem dizer para o monte, porque elas olham o monte mais alto do que Jesus. O monte pode ser o seu problema, a sua enfermidade, situações, o que você tem como impossível. Todas as vezes que nós tiramos os olhos de Jesus, a gente olha para o monte como algo impossível de se remover. Mas quando nós colocamos os olhos em Jesus, é impossível não declarar ao monte. Quem está entendendo essa chave? Quando você coloca os olhos em Jesus, é impossível não declarar ao monte. Porque não tem como comparar o tamanho de Cristo com o monte.
Ele se torna desse tamanho. Por isso que ele fala com uma fé do tamanho do grão de mostarda, porque diante da beleza e da grandeza e da onisciência e onipotência de Deus, não há monte. Não há o que se compare. Eu acredito que nós estamos muito mais precisando nos colocar e colocar os nossos olhos, nos apresentando diante de Deus e colocar mais os nossos olhos em Jesus, do que a gente aprender a lidar com o monte. Porque quando a gente coloca os olhos em Cristo Jesus, Ele está dizendo, muitos podem até orar, mas poucos sabem declarar ao monte. Poucos não dizem ao monte, sabe? Diga assim para esse monte, sai em nome de Jesus. Há pais que não conseguem se levantar nas suas casas para orar pelas suas casas, repreender o devorador, repreender situações. Há homens e mulheres que não conseguem se posicionar em fé. Então, é muito lindo quando a gente entende também que nós precisamos uns dos outros. Mas Deus quer nos ensinar a nos posicionarmos. Nos posicionarmos num lugar de fé e de autoridade, para dizer ao monte. As suas palavras, queridos, as palavras que nós liberamos, principalmente quando nós aprendemos a orar a palavra. O que é que a palavra de Deus diz sobre as enfermidades? O que é que a palavra de Deus diz a respeito das finanças? O que é que a palavra de Deus diz acerca da minha família? O que é que a palavra fala sobre relacionamentos? Está tudo aqui, irmãos. Nós vamos aprendendo a declarar a palavra, e isso vai sendo gerado. Vai sendo gerado. Você está vendo aqui alguns exemplos, com aquele centurião que ele tinha um cargo de militar, um cargo militar alto, e esse centurião, né, ele está dizendo para Jesus, tanta fé que tinha no coração dele, que ele falou assim, basta uma palavra, Jesus. Mas dize uma palavra. Estava ali com alguém, estava enfermo, e ele disse para Jesus, Jesus, você pode até lá, mas eu creio que basta uma palavra. E este homem será curado. E ele disse, e o meu servo será curado. E Jesus disse, então vai ser conforme a tua fé. E Jesus fez, declarou uma palavra. Porque ele reconheceu a autoridade que há em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, o problema é que às vezes a gente trata Jesus como se fosse mais uma pessoa. A gente vai para os médicos e a gente fala, agora é o médico, agora vamos tentar em Jesus. Jesus não é recurso, ou ele é tudo ou ele é nada. Jesus é suficiente. Você pode falar isso mais uma vez? Jesus é suficiente. Nada se compara. Nada se compara a Cristo Jesus. E quando nós entendemos isso, nós vamos ficar com a fé desse centurião. Jesus, basta uma palavra. E eu creio que o negócio vai pegar fogo. Que os mortos vão ressuscitar. Que será curado. E aí vem essa outra mulher que já tinha tentado de tudo. Ela não foi uma mulher negligente, ela já tinha ido aos médicos, gastado muita grana, como a Bíblia diz, em remédios. Ela chegou até mesmo, talvez, a abortar de sonhos que ela tinha na sua vida, para poder fazer esse tratamento e nada dava certo. Ela tinha uma hemorragia que não estancava, que não parava. E aí ela não perde a oportunidade, porque quando ela vê Jesus, ela não fica ali pensando, está muita gente ali apertando ele. Ela sai diante da presença de Jesus. Só que é interessante, irmãos, que a gente precisa prestar atenção no texto. Ele diz, porque dizia, existe um lugar que nós, quando vamos ao culto coletivo, por exemplo, Deus ele quer se mover, mas existe um preparo antes deste lugar. Deixa eu falar uma coisa, como é que você vem para um culto como este? Às vezes a gente nem sabe como chegou aqui, aí chega aqui e fala, nossa, eu estou numa igreja, é verdade. Está cantando louvor. E eu quero te hoje encorajar, preparar-se diferente. Preparar diferente o teu coração. Deus se move, como o pastor Marcos sempre fala, por expectativas.
Essa mulher criou expectativa. Por quê? Porque antes dela sair correndo atrás de Jesus, ela já estava declarando, ela já estava orando, ela já estava com seus pensamentos em Cristo, ela já estava derrubando um monte, irmãos. Ela estava dizendo, olha, eu já tentei de tudo, mas se eu tão somente tocar as suas vestes, eu serei curada. Ela estava orando e falando para ela mesma. Você está entendendo a importância disso? Ela estava dialogando talvez com coisas que estavam tentando sufocar a fé dela. E ela estava declarando no mundo espiritual. Ela estava liberando palavras. Como é importante nós criarmos um ambiente para a manifestação da glória de Deus. Nós estamos preparando o nosso coração como uma nascente, para que a nossa boca seja uma fonte que jorra vida. Você toma posse nessa noite, irmãos? Então essa mulher recebe algo, porque Jesus, quando sente o seu toque, ele não sente apenas o toque naquele momento. Ele sente aquilo que já foi gerado lá atrás. Ele sente o movimento daquela mulher que saiu decidida. Ela saiu declarando, não foi apenas o toque, né? Displicente, distraída. A gente não está no culto. Jesus não vem para essas pessoas que estão distraídas no culto. Que estão adorando e falam assim, toquei em Jesus. Não. Existe um preparo. Existe uma expectativa. Existe uma fome, irmãos. Que o Espírito Santo está produzindo, meu irmão. Existe algo, uma tensão, você precisa sair de um lugar. Amém? De conformismo para viver o sobrenatural. Você quer isso nessa noite? Eu estava orando e eu sinto que o Espírito Santo, ele está liberando sobre várias pessoas aqui. Eu vi até como se algumas pessoas começassem a queimar no seu coração por lugares que Deus vai colocar você, de governo, lugares de domínio. Eu sinto que Deus vai dar a algumas pessoas aqui, sejam ambientes de trabalho, escolas, universidade. Eu sinto o Espírito Santo liberando um fogo no teu espírito nessa noite. E eu quero que você comece a ficar ainda mais atento, porque talvez você saiu por uma terça-feira, mas você vai voltar por um lugar de eternidade. A eternidade que está entrando no teu espírito agora, que já te alcançou em Cristo Jesus, mas ela vai ficar cada vez mais amplificada dentro de você, por meio da palavra de Deus. Eu creio que, como alguns homens aqui que eu me inspiro, e eles declararam com seus lábios, um deles foi Spurgeon. Spurgeon, ele foi o príncipe dos pregadores da Europa, o homem que foi alcançado de uma forma inusitada, num frio danado, muito mais que esse frio hoje. Spurgeon, ele foi alcançado num momento assim. Não tinha um evento, não tinha agenda, não tinha nada. Tinha só um homem que não sabia falar, mas que obedeceu à voz de Jesus, porque o pastor não conseguia nem chegar para ele pregar. E ele pregou, e quando ele falou, olha para Jesus, estava lá Spurgeon, um menino, adolescente, que se entregou para Jesus. Foi cheio do Espírito Santo. E esse homem foi levantado como um dos príncipes dos pregadores da Europa. O homem que, quando abria sua boca, milhares de pessoas se convertiam, sem estrutura que a gente tem hoje. Ah, meu Deus! Sem som, sem tudo que a gente tem de recurso. O homem que abria sua boca e as pessoas, elas recebiam Jesus, elas eram curadas. E Spurgeon, ele diz sobre as palavras, ele fala que a língua de alguns homens morde mais do que os seus dentes. Próprio Spurgeon. Porque ele sabe que quantas pessoas, no momento de declarar vida, elas estavam sepultando milagres. No momento de elas perseverarem,
Em Cristo, elas estavam desistindo, elas estavam confessando com a sua boca a derrota. E Jesus está dizendo para nós não podemos mais sepultar sonhos nem milagres. Nós devemos continuar perseverando e declarando, porque Ele tem a última palavra. Spurgeon está dizendo que muitos homens, por não saber usar de forma sábia a sua língua, mordiam muito mais do que os seus dentes. Graças a Deus você não conhece ninguém assim, amém, irmãos? Louvado seja o nome de Jesus, está tudo certo. E eu quero orar nessa noite, irmão, para que o Espírito Santo possa incendiar teu coração agora, com fogo santo e renovador. Você veio para isso, irmão? Eu vim aqui queimar com você, irmão. Eu só aceitei esse convite porque eu sabia que aqui tem fogo e eu queria queimar com vocês. E Jesus tem feito algo sobrenatural aqui nesse lugar. E Jesus tem derramado e eu quero orar junto com vocês. Eu queria que você, nessa noite, apresentasse seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. Reinhard Bonk, pode passar. Ele diz assim sobre as nossas palavras. Ele diz: as palavras que saem de nossa língua têm o poder para definir, transformar e impactar a vida das pessoas. E este homem foi um alemão que ele cresceu, foi alcançado por Jesus e foi direcionado para a África. Imagina agora um alemão sendo direcionado para a Nigéria. E uma das primeiras perguntas que ele teve foi: Jesus, como é que eles vão, primeiramente entendendo, né? O alemão, como é que eu vou me relacionar, como é que eu vou ser uma luz, como é que eu vou ser aceito por aquele povo? Deus deu várias estratégias para ele, mas a maior estratégia foi: você vai ser liderado pelo Espírito Santo e o poder de Deus vai fluir através das suas palavras. Então ele já começou, já logo na savana, já orando e repreendendo. Os bruxos vinham, faziam maldição, ele vinha, repreendia. Começou a alcançar bruxo, começou a alcançar um monte de gente que carregavam hostes satânicas. E Jesus começou a trazer evidência do seu ministério para a revelação de quem ele era. Este homem, ele alcançou 70, dizem agora os últimos relatórios, 78 milhões de pessoas. Vocês estão vendo a Nigéria agora sofrendo um dos maiores massacres da história. Muitos estão acompanhando. Mas eu posso falar uma parte desse avivamento que a igreja está sofrendo naquele lugar. Avivamento no meio da perseguição, sim. Muitos muçulmanos, gente entregando a vida a Jesus. Reinhard Bonk tem parcela disso. Um homem que se rendeu e um homem que obedeceu. As suas palavras, que ele entendeu a partir daquilo que saía dos seus lábios, definiam, transformavam, impactavam vidas. Você quer isso na tua vida?